Entendi. Cara, quando você olha pra um... Vai, vamos lá. Tem ano que o nosso departamento médico tá cheião, né? Tem ano, a gente tem alguns jogadores como o Arrasca, por exemplo, que graças a Deus não tem mais aparecido a paradinha na virilha dele, mas porque enche o saco, vira e mexe. Você sabe que ele hoje sofreu um problema, uma cirurgiazinha pequena no joelho, mas é algo que precisava. Tô Tava travando o joelho dele. Então, esse tipo de... isso daí, pro gestor, pro presidente, pro cara que tá olhando ali, qual que é o momento que acende uma bandeira, um alerta vermelho? Tipo, caralho, meu departamento médico tá cheião. O que tá acontecendo? É um jogador especial que tá lá? É um monte de jogador que acaba indo? Como é que é? Já é planejado? Então, tem diferentes tipos de lesão, sabe? Assim, você tem lesão que é por trauma. Então, assim, você tem um jogador que ele tá jogando, vai lá, dá um carrinho no cara, dá uma porrada no cara, quebra o cara. Isso aí não é lesão muscular de esforço e tal. Então, isso aí... Não tem o que fazer? Não tem o que fazer. O cara tá com a perna apoiada, leva uma pancada... Bom, isso aí não tem como você prever, né? Como engenheiro aqui, assim, você diz que tem manutenção. Quando você tem uma máquina, você tem uma manutenção que é corretiva quando ela quebra, né? Ela tem uma que a gente chama preventiva e tem a preditiva, que você pode até prever eventualmente que aquilo pode dar um problema e você... O que a gente tenta fazer? Fazendo um paralelo, a gente tenta fazer uma medicina meio que preventiva, por isso que a gente tem uma série de indicadores com os nossos jogadores, que a gente faz controle de sangue deles e tudo isso, onde você tem alguns marcadores que começam a ver que, de repente, o cara está entrando num nível de estafa, às vezes, muscular, que é um risco grande para que ele venha a ter uma lesão. E aí é nesse momento que, às vezes, a gente poupa o jogador, às vezes as pessoas dizem, mas não pode poupar, mas não é assim, faz parte do planejamento tirar o cara. E olha, o nosso departamento médico é super preparado para isso, tá certo? Agora existe também um fato... tanta coisa que tu teve que aprender, hein? Pois é. Mas assim, mas tem um lance bacana também, que é o seguinte, quando você vai ver esses indicadores, sabe, Igor, assim... Vamos supor, você pega um jogador que joga uma vez por semana e quando você vê um jogador que joga 2 vezes por semana, você diz assim, o jogador está jogando 2 vezes por semana, a chance dele lesionar é 2 vezes maior, porque ele está se expondo mais o dobro do tempo que um jogador que joga uma vez por semana. A chance de lesionar é o dobro. Não. É muito maior, é exponencial esse processo. Porque quanto mais você joga e você não dá o tempo de recuperação total do jogador, a chance de lesão é maior. Então, assim, quando você tem campeonatos como os nossos aqui, com um calendário cheio, intenso, e que você, obviamente, quer manter os seus melhores jogadores ou aqueles que... A gente tenta fazer um plantel bem equilibrado para que a gente não tenha muita diferença do quem vai jogar, se vai jogar um, se vai jogar outro para a mesma posição. Hoje o flamenguista pode reclamar pouco disso, né? Pois é, isso agradeço, é sinal de que a gente está fazendo um bom trabalho. Hoje esse flamenguista reclama pouco disso. Porque eu lembro de outras épocas. Exatamente. Assim, mas a gente tenta botar assim, em cada posição 2 jogadores, pelo menos, né, de nível alto. Às vezes você não consegue ter nível igual, assim, porque é um jogador brilhante naquela posição. E aí é difícil de você ter um outro igual. E não vou nomear aqui, mas eu acho que tem uns 3 ou 4 do Flamengo ali que são... É verdade. É muito difícil de você ter um outro jogador do mesmo nível dele. Como o cara do momento, às vezes pelo momento que o cara está passando por tudo isso. É verdade. Mas é isso que a gente tenta fazer. Mas, claro que o treinador ele vai querer priorizar sempre a colocação daqueles jogadores e com um calendário muito intenso, corre o risco de você acabar lesionando um jogador. E quando você lesiona um jogador, se você não tem plantel, aquele substituto daquele jogador passa a jogar todos os jogos e passa a ter uma carga muito grande de novo e aumenta de novo o risco e às vezes de você lesionar os 2 da posição. Então, assim, é um processo complexo. E, complicado pra cacete. E é por isso que a gente, por exemplo, nessa janela que a gente fez de final de ano,
onde a gente tinha ideia de ir ao mercado, por exemplo, para fazer uma contratação, a contratação, por exemplo, do Alcaraz. Eu vou te dizer, era uma contratação já prevista, e a gente já estava procurando um jogador para aquela função, e a gente ia contratar de qualquer forma. Mas, por exemplo, será que seria prioridade contratar o Alexandro se a gente não tivesse a lesão do Vinha? Então, assim, mas no momento que você teve a lesão do Vinha, não teve dúvida que a gente precisava de um outro lateral de nível, principalmente laterais, que são funções que se desgastam muito e que são jogadores que às vezes precisam demais. Então, assim, só para te dar uma ideia, assim, e aí a gente pega e tem de um lado Luiz Araújo lesionado, você tem, tinha Bruno Henrique que estava um tempo também fora, e aí você vai procurar os jogadores do lado de campo. Então a decisão de quem você contrata nessa segunda janela, por exemplo, ela vai muito em função das lesões que a gente tinha, porque a gente precisava botar um time em campo, né? Então a gente acaba botando. E foram, por exemplo, contratações que nós fizemos que foram fundamentais para a gente poder ganhar essa Copa do Brasil. Você imagina, todos entraram em campo na semifinal e na final, se você for ver. Todos os jogadores entraram, sendo que na final entramos com 3 deles como titulares, entendeu? Então, assim, cara, se a gente perdeu o nosso ataque. Nós começamos o ano com o nosso ataque titular todo por lesão. Então, assim, as pessoas falam assim, mas é simples. É simples nada. O Flamengo perdeu seu ataque titular e conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Isso é uma tremenda superação, vamos dizer assim. Qual outro clube conseguiria, tendo perdido seu ataque, o seu grupo de atacantes que estava jogando como titulares, conquistar uma Copa do Brasil? Você entendeu? Então, assim, já é um trabalho, Malandinho, tu ficou mais flamenguista ou menos flamenguista, cara? Cara, eu não fiquei mais flamenguista. É impossível eu ficar mais flamenguista do que eu já era. Simplesmente impossível. O que mudou, o que eu digo para as pessoas é que é o seguinte, é que antes, quando o Flamengo ganhava, eu ficava feliz. E hoje eu fico aliviado. Puta. É um sentimento completamente diferente, porque antes o Flamengo ganhava feliz e tal, mas agora eu fico aliviado, porque eu sei a responsabilidade que eu tenho em relação a quase 50 milhões de pessoas, entendeu? Você tem 50 milhões de pessoas cujo sentimento de orgulho, autoestima, a felicidade delas depende em grande parte do trabalho que você faz. Então, assim, quando o Flamengo ganha, para mim um alívio, mais do que uma felicidade. Infelizmente, isso é o lado ruim de ser presidente. A felicidade é a de poder estar de alguma forma contribuindo para poder fazer com que aquelas pessoas que têm a mesma paixão e o mesmo amor que você pelo Flamengo possam curtir e ficarem felizes, entendeu? Bom, e se a chapa do Dunchi ganhar, tu continuará envolvido com o Flamengo, né? Já falou isso também, né? 100%. Na verdade, eu tinha inicialmente um plano para mim diferente. É, né? Dunchi que fala mesmo? Tá bom. Rodrigo Dunchi. O Dunchi, assim, ele é o meu vice-presidente, ele é um cara que, geral, foi eleito junto comigo, é um cara que ao longo desses 5 anos e 10 meses esteve ao meu lado o tempo todo, nas horas boas e nas horas ruins, e isso faz uma diferença muito grande, tá, cara? Porque a gente passou por vários momentos ruins, e nesses momentos ruins as pessoas tendem a fugir e não botar a cara para defender o clube. Ali ele mostrou personalidade, mostrou o quanto ele é Flamengo, e o tempo todo esteve lá batalhando junto conosco, o tempo todo mostrando a cara. Então, assim, e por outro lado, ele está por dentro de tudo que acontece no clube, ele divide comigo, vamos dizer assim, o dia a dia do clube. Assim, se a gente vai falar de um trabalho de continuidade do que a gente vai falando, ele é a pessoa mais indicada para poder fazer isso. Inclusive até porque é a única que está comprometida, o único dos 3 candidatos que está comprometido com a continuidade dos processos e das pessoas. Porque uma das coisas que a gente fez e que é muito importante é que quando a gente chega, a gente começa a colocar as pessoas e treinar pessoas nas funções.
E a melhoria dos resultados, ela não vem de forma imediata, né? Ela vem com os procedimentos, com os processos de trabalho sendo praticados e com pessoas treinadas nesses processos. E os discursos que a gente ouve, assim, de total independência, de que eu quero sair, eu quero fazer tudo do meu jeito. Então, eu acho que é um risco gigantesco para o Flamengo voltar ao que era, sinceramente. Porque se você vai desfazer todos os processos de trabalho e retirar as pessoas que estão à frente dos processos, e com as quais as duas candidaturas não têm compromisso nenhum, pelo contrário, dizem claramente que vão trocar todo mundo, eu acho que a chance que tem de haver uma queda brutal em relação ao que a gente tem é gigantesca, para dizer sinceramente, entendeu? Então, assim, é muito em função também, eu acredito, em função do compromisso, né, que as pessoas têm. Então, e a minha ideia era um pouco ajudar na parte da reestruturação da governança do Flamengo. Pensei que tu fosse se dedicar ao estádio. Então vamos lá. Eu irei para o estádio, mas assim, pela função nova que eu tenho, porque a ideia era me candidatar a ser o Conselho Deliberativo, que é o órgão onde estão lá as mudanças estatutárias do clube, para poder liderar um processo de mudança de governança do Flamengo. O Flamengo, ele consegue começa... explicar um pouquinho melhor? Posso sim. Porque, na verdade, isso para mim é simples. Assim, que porque tu é executivo há muito tempo. Eu sou executivo tempão, fui conselheiro de empresas de capital aberto entre as maiores do mundo, com listadas na Bolsa de Nova York, em Londres e tudo quanto é lugar. É difícil explicar um pouco isso para as pessoas. Mas o cabelo branco só veio no Flamengo. Claro que sim. E esse troço que você falou, até fazendo um parênteses aqui, do que você falou no início lá, né? A primeira vez que alguém falou uma coisa dessa pra mim, que você foi procurar sobre a minha vida, mas só consegue saber do Flamengo e tal. Teve um cara muito legal, que é o Leonardo. O Leonardo jogou na seleção brasileira e tudo. Ele é rubro-negro e tal, e aí, através de amigos em comum, assim, ele disse que queria me conhecer, porque sabia que eu era candidato e tal. Aí um dia foi lá numa das minhas empresas e tal. Ele foi ter uma conversa comigo, tem uma conversa bacana pra caramba e tal, franca e tal. Aí no final ele chegou pra mim e falou: cara, assim, eu estudei, já vi aqui tua vida e tal. Cara, você teve uma carreira brilhante em tudo que você fez na tua vida. Mas eu vou fazer um troço pra você. Você foi presidente de Petrobras Distribuidora, sei lá, naquele grupo ABX, você foi presidente de todas as companhias lá e tal. Cara, conhecido no mercado, conselheiro de empresa. Deixa eu dizer o seguinte, vamos fazer um teste nós dois? Nós vamos descer aqui. Era ali a esquina, onde eu tinha um dos meus escritórios, era a esquina ali no Leblon, ali da Fran de Melo Franco com a Tauf de Paiva. Né? Nossa, só os com muita grana estão ali, hein, família? Não, aí, é mentira? Não, deixa eu falar. Aí a gente desceu ali na esquina e falou: vamos fazer um teste, vamos ficar 5 minutos ali parado na esquina. E vamos ver quantas pessoas vão falar com você, vão pedir para tirar foto com você, e quantas vão querer tirar comigo. A gente desceu e dito e feito. Todo mundo vendo, Leonardo, tirou a foto comigo. Ninguém sabia quem eu era, entendeu? Ele falou assim, tá vendo essa diferença? Então, esteja preparado. Se você for ser presidente do Flamengo, tua vida vai mudar. Você vai ser outro cara, vai ser outra coisa. Foi a primeira vez que alguém falou isso pra mim, por isso que eu faço questão de falar desse negócio Deve ser difícil ir almoçar, ir num restaurante e tal. Mas tem um lado legal, porque esse eu diria que tem um lado assim, da perda da privacidade, que não deixa de incomodar um pouco, tá certo? Mas aconteceu contigo mais mas maduro muito também. legal. Mas é muito legal o carinho com que as pessoas vêm conversar com você, entendeu? É muito, muito, muito legal. Nossa, eu imagino que em 2019, principalmente, tu era a estrela lá no Rio de Janeiro. Mas eu era menos conhecido do que eu sou hoje, entendeu? Assim, é que o processo de conhecimento ele vai crescendo ao longo do tempo, né? Então, assim, hoje eu sou uma figura mais conhecida. E não é no Rio, né, cara? É verdade. E não é no Rio. O Flamengo, as pessoas não sabem, o Flamengo tem 48 milhões de torcedores lá, tem 8 no Rio, tem 40 fora do Rio. Então, assim, existe... No Rio de Janeiro, o Flamengo tem 48, 49% da torcida. Em Brasília é mais de 50%. Em Aracaju, onde eu tive agora, dias atrás, é mais de 50%. Em Manaus é mais de 50%. Entendeu? Então, assim, o Flamengo, ele é o único time realmente nacional.
E você passa a ser conhecido não por contato pessoal, mas por TV, por imagem, de quem é torcedor. E o cara tá lá longe e é torcedor. O programa de hoje eu posso ser partidário à vontade, porra, porque eu sou Flamengo de verdade, né? Então pra mim tá fácil, é isso mesmo, porra. É o único time que é nacional. E pra não falar que é o único time que é mundial. Mentira, calma aí também. Eu diria que a gente precisa crescer internacionalmente a marca do Flamengo, mas para isso depende um pouco da gente melhorar. Aí é uma outra discussão. A gente precisa melhorar um pouco o futebol brasileiro como um todo. O produto campeonato brasileiro, você entendeu? Puta, isso abre um monte de gaveta mesmo pra gente tocar como liga. Eu sou o maior defensor da liga. Eu que comecei essa discussão junto com um advogado lá do Rio de Janeiro. Inspirado em qual liga? A inglesa, cara, a Premier League. Vamos começar assim, a roda não precisa ser reinventada. Vamos buscar aonde teve o maior sucesso para mim, que foi a história da Premier League. E eu, há anos atrás, quando a gente fez essa discussão de liga, eu peguei, no final de ano, eu mandei um livrozinho de presente de Natal, traduzido para todos os 20 presidentes dos clubes da Série A, e mandei com um cartãozinho meu, um presente de Natal, dizendo assim: eu espero que vocês leiam esse livro e que a gente um dia consiga implementar algo parecido com isso, que era a história da criação da Premier League. O Gabigol, né? Que não dá pra gente fazer esse programa sem falar do Gabigol, cara. Te avisei lá embaixo. Não tem problema nenhum. Zero de problema. Porque o Gabigol, assim, Flamengo campeão da Copa do Brasil, o Gabigol dá uma entrevista na qual ele diz que, putz, ele é jogador do Flamengo até o final do ano só, depois ele tá indo embora aí, valeu torcida, não sei o quê, tô indo embora. Como é que foi ver isso daí, rolando? Rapaz, eu nem vi, eu fui comunicado pela própria imprensa que estava lá no campo, que eu fui para comemorar o título no gramado e tal, e aí eu tô por ali, passa um repórter falando: pô, você viu a declaração do Gabigol? Você quer falar alguma coisa? Eu falei: meu amigo, eu só quero falar sobre futebol, Flamengo campeão, a única coisa que eu quero falar hoje. Você me desculpe aqui, eu tô aqui para comemorar meu título, desculpa, não quero falar sobre mais nada, eu quero, isso aqui, chegar e ganhar um campeonato como esse, tão difícil e tal, porra, é dificílimo, porra, cara, não quero falar sobre mais nada hoje. Depois, se tiver algum problema, vamos ver. Mas assim, cara, não é assim, a gente como é que é a história ali do Gabigol? Vamos lá. O Gabigol é um ídolo do Flamengo. Eu acho que o que ele fez para a história do Flamengo está marcado na história, não vai mudar. A gente assim, super grato a ele pelo fato dele ter ficado conosco, vamos dizer assim, esse tempo todo. Só lembrando que ele chega no Flamengo emprestado, né? E ali ele fez um esforço também para poder vir, porque naquela época, em 2019, a gente não estava com tanto recurso e ele tinha sido um jogador que tinha sido comprado por um valor muito elevado. E ali na Inter, se a gente fosse ter que pagar pelo aluguel do passe dele, pela amortização do valor do passe dele, porque a gente amortiza economicamente o valor do passe. Que é financeiro? Também. Também, mas eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro civil de petróleo, mas eu fiz MBA também. E me tornei gestor muito cedo, então obviamente tive que estudar muita economia. Aí manja dessas projeções, manja disso. Eu virei gestor de grande empresa muito cedo, amigo. Então, assim, claro que tem que conhecer razoavelmente isso. Mas a gente amortiza, vamos lá, voltando, a gente amortiza o valor do passe no número de anos que você tem. Então, sim, por exemplo, economicamente falando assim, se você contrata um jogador por 20 milhões de euros e você faz um contrato de 5 anos com ele, então, assim, ao final do primeiro ano, é como se você tivesse gasto 4, porque é 1/5 desses 20 milhões de anos, então ele passa a valer no teu balanço 16 milhões de euros.
ao final do segundo ano, ele vale 12 milhões de euros. E é assim que... Então, como os clubes pensam assim, se vai emprestar um jogador para você que me custou um certo valor, eu vou cobrar para você ficar com o passe dele, um empréstimo, o valor do empréstimo, no mínimo equivalente ao valor do que você pagou pelo passe, né? E aí o Gabigol, quando ele veio, ele deu um ano de contrato a mais para a Inter, para ele poder vir sem a gente pagar o aluguel do passe dele. Então, que foi uma demonstração de que ele queria jogar no Flamengo. Foi um lance legal, assim, reconhecido por nós. Assim, ao final, tanto que ao final do ano, e aí a gente já tinha melhorado muito as receitas do Flamengo, né, com os prêmios que a gente ganhou e tudo isso, e a gente sabia que a gente estava entrando dentro de um outro ciclo, que teria sido um ciclo ainda melhor do que foi, se a gente não tivesse tido o problema da Covid, que foi um tremendo de um problema, né, que afetou receita de bilheteria, receita de patrocínio, afetou tudo, né? Mas assim, a gente foi lá e contratou ele pelo valor que estava lá estabelecido lá no contrato e não discutiu, nem discutiu absolutamente nada, contratou ele. Então, assim, o Gabriel a gente contratou ele por 5 anos, mais 5 anos, então já tinha mais 5 anos, e vamos ver. Até, eu diria assim, teve um desempenho em 2020, a gente teve as lesões, eu lembro de uma lesão que ele teve e tal, a gente começou a botar o Pedro, que acabou sendo um jogador fundamental também na conquista daquele campeonato brasileiro. O Gabriel volta no final da disputa e volta muito bem também, e a gente acaba campeão brasileiro, né? E no ano de 21 foi um ano muito complicado, porque a gente teve a paralisação da Covid afetando todo o calendário no final do ano. Não sei se às vezes as pessoas esquecem, mas a gente teve que disputar 17 jogos em 50 dias, porque ficaram botando jogo de 3 em 3 dias. Não é 2 jogos por semana, que é 3 dias, 4 dias, 3 dias, 4 dias. Não, é 3 em 3 dias. O Flamengo teve que fazer uma sequência de jogos de 3 em 3 dias. Chegamos moído na final da Libertadores, com um técnico que foi muito bem no Flamengo, na minha maneira de ver, que fazia o Flamengo jogar muito bem, que foi o Renato. Mas assim... Tu acha que ele sentiu a pressão, cara? Porque assim, ele pede um semi-arrego ali, né? Não é arrego não, porque ele, assim, o Renato é um cara... Com todo respeito, eu falo isso com todo respeito. Eu gosto muito do Renato, tá? Eu assim, também. Eu nem volto a... faz muito tempo que eu não converso com o Renato, não entendo nada, mas eu gosto muito do Renato. Cadê o Fernandão? O Fernandão tá... Ó, a gente foi feliz com o Renatão, não foi? Muito, muito feliz. E o Renato enfrentou uma barra danada, que era o período em que o Flamengo não tinha como treinar, né? Então, assim, mas que ele tem um momento que ele meio que entrega o cargo. Né? Isso, quando a gente perde a Libertadores, ali. Assim, eu vou fazer uma inconfidência aqui, talvez uma maneira minha assim de pensar. O Renato tinha, e eu acho que ele tem talvez ele ainda tenha um objetivo na vida dele. Eu acho que ele queria muito ser técnico da seleção brasileira. E eu acho que ele enxergou ali que o Flamengo, com aquele plantel, tudo aquilo, e ele declarava isso, que o Flamengo tinha o melhor plantel do Brasil e tudo isso. Ele achava que com aquele plantel na mão, ele ia conseguir fazer com que o Flamengo fosse campeão. E dessa forma ele ser, vamos dizer assim, um grande candidato para a seleção brasileira. Na época o nome dele foi bem ventilado de fato, né? E eu acho que ali, ao perder aquele campeonato, talvez, aí é percepção minha, não sei se só ele falando, ele pode ter visto assim, será que talvez eu tenha perdido, vamos dizer assim, um pouco essa oportunidade, esse drive para poder ser. Mas assim, eu reputo ele um grande técnico, e o Flamengo jogou muito bem com ele. Puta, eu fui nessa final da Libertadores aí, cara. Se você for ver, sinceramente, assim, eu tô aqui terminando o meu 6º ano na presidência do Flamengo. Eu brinco com a turma e digo o seguinte: o Flamengo, a Copa Libertadores existia, acho que há 58 anos, quando eu me tornei presidente do Flamengo. 59 anos, já tinha tido 59 edições da Libertadores. E o Flamengo tinha disputado uma final e tinha ganho.
Eu fiquei aqui com o presidente do Flamengo, estou aqui há 6 anos. O Flamengo disputou 3 finais. Foi a 3 finais e ganhou 2. E se você me perguntar qual a que o Flamengo jogou melhor na final, eu vou te dizer, foi essa que você foi. Foi talvez a final que, na minha maneira de ver, a gente mais merecia ganhar. Mas isso é futebol, amigo. Às vezes a bola entra, às vezes a bola não entra. Tive uma infelicidade numa jogada no final, quando nós estávamos melhor no jogo, e acabamos perdendo o jogo. É do futebol, na minha maneira de ver. Mas assim... Nossa, deu uma atrapalhada ali na confiança do Andreas. Depois eu encontrei ele num evento, cara, ele tava triste, cara. Tu vê que o cara tá triste, sabe? A torcida fica puta, tu entende? Eu entendo a torcida ficar puta, mas tu vê o cara e o cara, a última, quando tu vê que bate, a última coisa que o cara queria era que aquilo acontecesse. Claro, pô. Então, até porque ele o torcedor é passional demais pra pensar nisso, pô. Mas assim, e as pessoas, até é bom falar do negócio do Andrés aqui, porque as pessoas linkam muito o fato dele não ter ficado no Flamengo com o fato de ter havido aquele problema. E eu posso te garantir que não foi isso. A gente passava, no início de 2023, e tinha uma opção lá para poder fazer a contratação dele lá no contrato. Só que o Flamengo ali estava correndo um risco muito grande. A gente tinha uma ação antiga de dívida do clube, do Banco Central, com o Banco Central, que estava em execução, e ela estava sendo jogada em última instância no STJ. E veio uma decisão para começar a bloquear as receitas do Flamengo. Naquela época, ia bloquear algo como 13 a 15 milhões de reais por mês das receitas do Flamengo. Então, assim, a gente tinha recebido essa decisão, ainda não tinha sido julgado em última instância, e seria uma inconsequência da minha parte eu fazer a contratação do Andreas ali naquele momento, exercer a contratação, sabendo que existia essa espada potencial no nosso pescoço. E a gente foi para uma decisão no STJ, e a gente acabou ganhando a ação por 3-2. Então, com isso, a gente deixou de perder mais de 200 milhões de reais. E foi essa a principal razão pela qual a gente acabou não contratando ele. Estou deixando isso bem claro aqui, independente de pressão e tudo, porque a gente gostava muito dele e continua gostando dele, e a gente tem acompanhado, ele tem feito uma carreira brilhante. É verdade. Mas aí, bom, só pra gente fechar o papo Gabigol, lá embaixo tu me falou, tem uma proposta com ele e eu considero que é isso, e agora a escolha é dele. Então, vamos lá, é verdade, a gente acabou fugindo um pouco do assunto aqui. A gente teve esse desempenho dele bom, até 2022. E, cara, assim, falando sinceramente, eu acho que você, como rubro-negro, vai concordar que em 2023 o desempenho do Gabriel foi bem inferior ao que ele vinha desempenhando até 2022, quer dizer, nos 4 primeiros anos dele. O Gabigol tem que ter um combinado que ele joga as final de Libertadores. Mas ele jogava mais do que final de Libertadores. Verdade, cara, assim, é verdade. Em 2019 ele fez 43 gols pelo Flamengo. Mas é que tem, mas é que na final de Libertadores o maluco tira da cartola. Não, assim, ele não virou ídolo do Flamengo porque ele jogou só a final da Libertadores. Verdade, ele se tornou ídolo porque ele é um grande jogador, estava tendo um excelente desempenho. Mas a verdade é que o desempenho dele, eu não vou entrar aqui no mérito das questões, mas aqui a gente está aqui para analisar resultado, e eu, na posição que eu estou como administrador, cara, eu tenho que tomar as decisões que nem sempre são as decisões apaixonadas, tá certo? Levadas pela emoção, são levadas pela racionalidade, né? E por aquilo que precisa ser feito. Então, assim, teve uma queda de desempenho no ano de 2023 e eu entendo também que teve uma queda de desempenho no ano de 2024. E não é dizer que a gente não... o Gabigol fez uma proposta de contrato aí de mais 4 anos para o Flamengo, com um crescimento muito grande do que seria a remuneração dele anual para ele, né?
muito significativa. Eu diria para você, é quase o dobro do salário que ele ganha. Entendi. Porque aí, no caso, envolve também o lado do passe dele, porque ele passa a ter o passe livre ao final do período. O ponto a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por 1 ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita, porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele, porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse 1 ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria, se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem, mais 1 ano ou mais 3 anos como ele gostaria? Então eu acho que que para um administrador é um risco muito grande você tomar uma decisão de renovar com o jogador por 4 anos, quando ele teve 2 anos em que o desempenho dele não foi compatível com aquilo que ele recebia. É só isso. O Flamengo acredita nele, a prova, e acredita em que a gente tenha um Gabigol como ele foi dos 4 anos nesse primeiro ano. Sim.